Numa vila tranquila, aninhada entre colinas suaves, 4 jovens estudantes reuniram-se na casa de seu mestre, uma figura sábia e respeitada, conhecida por sua profunda compreensão da vida. A casa do mestre era simples, com assoalhos de madeira que rangiam levemente e prateleiras repletas de livros antigos. A luz do sol filtrava-se pelas janelas, desenhando padrões quentes nas paredes. Os 4 meninos, ansiosos por aprender, chegaram com uma determinação compartilhada de provar sua disciplina. Antes de a aula começar, fizeram um pacto solene. Ninguém falaria durante a sessão. O silêncio seria seu desafio, um teste de foco e autocontrole. O mestre os recebeu com um leve aceno de cabeça e os conduziu a uma sala onde almofadas estavam dispostas em círculo. Sentou-se entre eles, sua presença calma e reconfortante, e iniciou a aula abrindo um livro. Os meninos sentaram-se de pernas cruzadas, os olhos fixos nas páginas, suas mentes prontas para absorver a sabedoria. A sala estava silenciosa, exceto pelo leve farfalhar das páginas viradas e pelo canto distante de pássaros lá fora. O pacto de silêncio parecia sagrado, um vínculo que os unia em sua busca por conhecimento. Enquanto a aula se aprofundava, um som repentino quebrou a tranquilidade. Um gato, de passos leves e curioso, correu pelo telhado. Suas garras arranharam as telhas, produzindo um ruído agudo e fugaz que ecoou na sala silenciosa. O primeiro menino, assustado pela distração inesperada, deixou escapar um suspiro leve. Seus olhos se arregalaram e ele olhou ao redor, percebendo seu erro. O som de sua voz, embora pequeno, pareceu ondular pelo ar, despedaçando o frágil silêncio que haviam jurado manter. O segundo menino, rápido em notar a falha, virou-se para o primeiro com uma expressão franzida. Seus lábios se abriram e ele sussurrou uma repreensão cortante, apontando o fracasso em manter o silêncio. Suas palavras, embora abafadas, carregavam um tom de julgamento, como se apenas ele tivesse cumprido o pacto. Sua atenção desviou-se da aula para o erro de seu colega, sua mente consumida pela necessidade de corrigir a falha, em vez de manter sua própria disciplina. O terceiro menino, ouvindo a troca, sentiu uma onda de frustração. Seu rosto corou de raiva, e ele sibilou uma palavra baixa e acalorada, repreendendo tanto o primeiro quanto o segundo por sua falta de contenção. Sua voz tremia de irritação. Seu corpo tenso, enquanto se inclinava para frente, incapaz de conter as emoções que ferviam dentro dele. O silêncio, antes um objetivo comum, agora parecia uma memória distante, substituído por uma crescente discórdia entre o grupo. O quarto menino, observando a cena, sentiu um lampejo de diversão. Ele viu seus colegas tropeçarem, um após o outro, e um sentimento de orgulho inchou seu peito. Ele se considerava superior, o único que havia honrado o pacto. Incapaz de se conter, soltou uma gargalhada sonora, o som irrompendo como um sino na sala tranquila. Sua risada era triunfante, uma declaração de sua suposta vitória, mas ecoava com arrogância, reverberando pelas paredes e selando o fracasso de sua promessa coletiva. Naquele momento, o mestre, que observava em silêncio, fechou seu livro e se levantou. Seus movimentos eram deliberados, sua expressão serena, mas penetrante. Os meninos se calaram, seus rostos misturando culpa e curiosidade, enquanto ele se posicionava no centro da sala. Sem erguer a voz, começou a se dirigir a eles, suas palavras carregadas com a profundidade da introspecção conquistada por anos de reflexão. Ele se virou primeiro para o menino que havia suspirado. O som do gato, explicou, era uma distração passageira, um evento momentâneo que só tinha poder se lhe fosse dada atenção. Ao reagir, o menino permitiu que o mundo externo perturbasse seu foco interno, quebrando o silêncio não apenas com sua voz, mas com sua mente vagante. Em seguida, olhou para o segundo menino, cuja repreensão sussurrada veio logo após. Esse menino, disse o mestre,
Estava tão ansioso para julgar o erro de outro que esqueceu seu próprio dever. Suas palavras, destinadas a corrigir, apenas aprofundaram a rachadura em seu compromisso compartilhado. Ao focar nas falhas dos outros, ele perdeu de vista seu próprio caminho, deixando o silêncio escapar por entre seus dedos. O olhar do mestre então recaiu sobre o terceiro menino, cuja raiva havia irrompido como uma faísca. Seu acesso, observou o mestre, era um fogo que consumia a quietude interior. A raiva, embora natural, tornava-se uma armadilha quando superava o autocontrole. Ao ceder a ela, o menino não apenas quebrou o silêncio, mas também perturbou a harmonia do grupo. Por fim, o mestre se dirigiu ao quarto menino, cuja risada havia sido a mais alta de todas. Esse menino, disse o mestre, caíra no erro mais profundo, o orgulho. Ao se considerar melhor que seus colegas, ele se colocou acima da lição. Sua risada, embora tenha vindo por último, foi a mais destrutiva, pois zombava do próprio espírito de seu pacto. O verdadeiro silêncio, enfatizou o mestre, não era apenas a ausência de som, mas a presença de humildade e autoconsciência. Os meninos sentaram-se em reflexão silenciosa, sua confiança inicial substituída por uma realização humilhante. As palavras do mestre teceram um tapete de verdade, revelando que cada um falhara, não por causa dos outros, mas por suas próprias escolhas. O silêncio que buscavam não era apenas uma regra a seguir, mas um estado de ser, que exigia vigilância sobre seus próprios corações e mentes. O mestre voltou ao seu assento e abriu o livro novamente, convidando-os a continuar a aula. Os meninos, agora humildes, retomaram seus lugares, suas almofadas parecendo mais firmes sob eles, sua determinação renovada. A sala ficou silenciosa novamente, mas dessa vez, o silêncio era diferente, mais profundo, mais intencional. Eles entenderam que o verdadeiro desafio não estava em apontar os defeitos dos outros, mas em dominar a si mesmos. Enquanto o sol descia, projetando longas sombras pelo chão, os meninos deixaram a casa do mestre com uma lição muito maior que a do livro. Eles carregavam uma centelha de sabedoria. As maiores distrações da vida não vêm do mundo ao seu redor, mas de dentro. Ao olhar para dentro, ao examinar suas próprias ações antes de julgar os outros, eles poderiam evitar as armadilhas da culpa, da raiva e do orgulho. Essa compreensão, embora arduamente conquistada, tornou-se uma luz guia que os orientaria por inúmeros momentos de dúvida e discórdia nos anos vindouros. A vila permanecia tranquila enquanto caminhavam para casa, as colinas banhadas no crepúsculo. O gato, talvez, ainda vagasse pelos telhados, mas seus passos não tinham mais influência. Os meninos haviam aprendido que o verdadeiro silêncio e o verdadeiro crescimento começava com a coragem de olhar para dentro.